Nessa tabela, vamos descobrir qual é o cargo de cada um desses funcionários, salário bruto, INSS, imposto de renda, total de desconto e o total aí a receber. Antes de mais nada, percebemos que aqui existe 3 tabelas prontas e que estão sendo preenchidas sempre na minha vertical. Então, eu vou estar utilizando aqui para o cargo a função de pesquisa igual a PROC-V, abre parênteses, meu valor procurado é sempre um valor que está do lado esquerdo. Mas antes de mais nada, vamos descobrir qual é a informação que se encontra aqui na minha tabela. Eu tenho a coluna código, carga e salário. Então, quem seria o meu valor procurado aqui do meu lado esquerdo? Seria um valor que existe na minha tabela. Então, seria o código, que é o valor que existe já na minha tabela pronta. Lembrando que sempre o meu valor procurado é alguém que está do lado esquerdo ou acima. Ponto e vírgula, matrizes da tabela. Minha matriz está aqui, são todos os meus registros da tabela, sempre excluindo, tirando fora o cabeçalho. Achei, então, este intervalo. Depois que sempre eu achei minhas matrizes, tecla F4 para fixar este intervalo e quando eu for arrastar essa fórmula, se repita sempre este mesmo intervalo. Ponto e vírgula. Agora, qual é a coluna que me traz a resposta? É a coluna 1, 2 ou 3 que me traz o cargo. É a coluna de número 2. Então, coloca aqui o número 2, ponto e vírgula. E se é uma correspondência aproximada, verdadeiro, ou uma correspondência exata, falso. Neste caso, a minha correspondência é exata, ou seja, falso, porque é um código único para o cargo. Então, aqui eu vou colocar, vou selecionar, né, falso, ou eu poderia informar também com valor zero. Pressionar Enter e eu vou arrastar essa fórmula para as células abaixo. Após ter arrastado, se encontra aí a resposta de cada uma das linhas. Só que perceba que na minha última linha, para o 16º código, ele me traz que não há esta informação. Isso aqui é uma mensagem padrão do Excel. Vejamos aqui na minha tabela que realmente só existe 15 códigos. Então, como é que eu faço para remover esta informação padrão no caso de informações inexistentes? Voltando aqui na minha fórmula inicial, pressiono a tecla F2 e eu vou posicionar o cursor agora depois do sinal de igual. E vou agora inserir a função se errou. Muito bem. E no final, aqui eu posiciono o cursor no final da minha fórmula, ponto e vírgula, e veja que agora o argumento em negrita ele está dizendo, se existir um erro, o que eu devo inserir? Vou abrir aspas duplas e vou inserir a seguinte mensagem. Funcionário inexistente. Está aí, pressiona Enter, e ele agora está pedindo para que ele faça uma correção na minha fórmula. O que aconteceu aqui? Veja que eu abri 2 parênteses, só que eu não fechei com 2 parênteses no final da minha fórmula. Então, eu falo que sim, ele já fez a correção, volto para a fórmula modificada e vou arrastar novamente para as linhas abaixo. E veja que na minha última linha, agora ele me trouxe a mensagem funcionário inexistente. Salário bruto igual o salário mínimo multiplicado pelo número de salários. Pressiona Enter. Vou arrastar também esta fórmula para as células abaixo. E veja que ocorreu um erro aqui, com os valores que não são condizentes. O que eu tenho que fazer, então? Volto na fórmula inicial, tecla F2. Veja que a célula do salário mínimo, este endereço, vai ser referência para as células abaixo, né? Então, quando eu informar minha fórmula abaixo, quando eu arrastar, este endereço terá que se repetir. Então, eu vou selecionar aqui a minha referência, pressiono a tecla F4 para fixar este endereço de célula. Volto aqui na minha fórmula e arrastando para as demais células abaixo, agora houve a correção. INSS. Para INSS, existe uma tabela pronta? Existe. Olha aqui a tabela do meu INSS.
Então, se existe, eu vou utilizar também a função igual a PROC-V. Abre parênteses. Meu valor procurado é sempre a informação que está do lado esquerdo. Vamos, então, verificar na minha tabela quais são os valores que existem. Os valores que existem são números de salários e o próprio INSS em porcentagem. Então, meu valor procurado na minha tabela é o número de salários, que é o mesmo valor que existe na minha tabela. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Minhas matrizes são os meus registros. Está aqui os meus registros, já encontrei. Agora eu vou pressionar a tecla F4 para fixar este intervalo. Ponto e vírgula. Qual é a coluna que me traz, então, o valor do INSS? É a coluna 1, 2 ou 3. Neste caso, é a coluna de número 3. Muito bem, ponto e vírgula. Isso é uma correspondência aproximada ou exata. Veja que na minha tabela agora, ela está um pouco diferente. Ela está dizendo assim, eu tenho segmentos de valores, né? Então, quem ganha salários de 8 até 10 salários vai pagar um valor X e assim em diante. Então, quando existe essa situação nas minhas tabelas prontas, significa que é uma correspondência aproximada. E por ser uma correspondência aproximada, eu posso informar colocando o valor verdadeiro, colocando o número 1 ou simplesmente terminando a minha fórmula aqui. Porque a minha fórmula com PROC-V ou PROC-H sempre vai ser uma informação verdadeira, ou seja, a correspondência sempre vai ser verdadeira, aproximada. Então, sou obrigado a somente informar, no caso, quando é uma correspondência exata, informando com valor falso ou número zero. Terminando aqui, está aqui o valor que ele trouxe de porcentagem para decimal. Só que este não é o valor real, então pressiono a tecla F2 e agora eu vou multiplicar pelo salário bruto. E está aqui o meu valor real aqui a ser pago. Arrasto para as células abaixo e está aí o valor de cada um dos funcionários que irão pagar de INSS. Imposto de renda, existe uma tabela pronta? Existe uma tabela que também está sendo sempre desenhado para a minha vertical. Então, muito bem, igual PROC-V, abre parênteses, valor procurado. Quem seria nesse caso? Vamos voltar na tabela pronta. Veja que eu tenho informações que constam números de salários e a própria porcentagem para imposto de renda. Então, meu valor procurado vai ser o número de salários, que é essa informação que se encontra na minha tabela pronta. Matriz tabela são os meus registros. Eu vou selecionar aqui os meus registros. Depois de selecionado, eu vou pressionar a tecla F4 para fixar este intervalo. Ponto e vírgula. Qual é a coluna que me traz aí, então, a porcentagem do imposto de renda? É a coluna 1, 2 ou a 3? Aqui também vai ser a coluna de número 3. Ponto e vírgula. Isso é uma correspondência aproximada ou exata. Lembra que a correspondência exata é quando é de 1 para 1. A aproximada é quando eu tenho um segmento, né? Quando eu falo de 6 até 7 salários mínimos, vai pagar tanto. Então, nesse caso, a minha correspondência ela é aproximada. Então, por ser aproximada, eu não preciso informar verdadeiro ou número 1. Eu posso terminar esta fórmula aqui. Pressionar Enter. Aqui ele trouxe a porcentagem da minha tabela em decimal. F2 para continuar com a fórmula. Multiplico pelo salário bruto. Pressiona Enter, está aqui o desconto que vai ser feito sobre o salário bruto do meu imposto de renda. Agora, o total de desconto. O total de desconto é quem? É a soma do INSS mais o imposto de renda. Então, este é o meu total do desconto. Vou arrastar a fórmula para as células. E o meu salário líquido. Quem é o meu salário líquido? Então, é igual, é o bruto menos o total de desconto. Esse aqui é o que eu tenho a receber. Está aí pronto essa tabela utilizando a minha função de pesquisa PROC-V.